Boa noite a todos. Muito bom estar de volta, né? E bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com esse agradecimento tão bonito, tão profundo, a gente começa a nossa reflexão. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 10º. Nós já estamos caminhando aí para a metade do Evangelho, né? E Kardec faz uso de uma das bem-aventuranças para dar nome a esse capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. E como toda bem-aventurança, indica aí uma condição, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A palavra misericórdia, ela é usada de um modo geral, sem muito critério. Tudo é misericórdia. Misericórdia, não almocei ainda. Misericórdia, o leite derramou. Como acontece com muitas palavras na língua portuguesa, de que o uso em determinado contexto distancia o real significado da palavra. Isso acontece com a palavra misericórdia. Que o verdadeiro significado da palavra é lindo. Colocar o coração na miséria do outro. Não é pouco, né? Colocar o coração na miséria do outro. É essa misericórdia que a gente vai falar hoje. Entendendo miséria no sentido mais amplo da palavra. Miséria no sentido físico, do pobre, financeiramente, materialmente, e o pobre espiritualmente. Então, colocar o coração nesse tipo de miséria do outro. E entendendo o outro como qualquer um. Não o parecido comigo. Não só o da minha tribo. Qualquer um é o outro. E entender também que eu me relaciono com Deus é no trato com o outro. Eu vou inverter. No trato com o outro é que eu me relaciono com Deus. Um outro sentido da palavra misericórdia é a compaixão suscitada pela dor alheia. É a mesma coisa, em outras palavras, né? Compaixão. Sentir junto. Compaixão. Saudade de um giz? Não, tô brincando. Compaixão. Sofrer junto. Sentir com. Quando eu estava estudando para vir aqui falar para a gente refletir juntos, né? E que eu me deparei com a palavra compaixão, que é sentir junto, eu pensei no seguinte: hoje em dia, a gente nem ouvir o outro, a gente ouve. Imagina sofrer junto. Existem cursos de oratória, né? Muitos cursos de oratória a gente vê por aí. Deveria ter curso de escutatória. A gente, talvez por conta também, ninguém mais ouve ninguém. Eu tenho um amigo, eu falei, eu vou falar isso para a turma lá no centro.
que eu vivia achando que ele era assim muito distraído, sabe? Porque a gente conversa muito. E assim, o que eu estava falando mesmo? E eu pensava comigo, puxa, como é distraído, né? Volte me, o que eu estava falando mesmo? E não é distração, é estratégia. Só para ele ver se você está ouvindo o que ele está falando. Eu achei isso tão interessante. Sabe, a gente está conversando, o que eu estava falando mesmo? É interessante isso aí. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Allan Kardec não poderia escolher momento mais apropriado para falar do assunto específico da nossa reflexão de hoje, que é o perdão. Ele colocou lá dentro do capítulo que fala, que permeia, todo o capítulo fala sobre a misericórdia. Eu vou abrir um parentezinho rapidinho aqui para dar uma sugestão de estudo. O que a gente está fazendo aqui agora não é uma palestra e não é nada disso, é uma reflexão sobre um item do capítulo. Eu acho que seria muito proveitoso se, na sequência das quartas-feiras, a gente soubesse o que vai ser falado na próxima quarta-feira. Hoje nós estamos abrindo o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Eu vou estar estou falando especificamente do primeiro item, e todos os outros itens já estão aqui, olha, na abertura do capítulo. Perdoai para que Deus vos perdoe, o assunto de hoje. Reconciliar-se com os adversários, o próximo assunto. Se você fizer uma leitura do próximo item, o proveito da tua vinda aqui com relação à exposição da lição é outro. Você não sabe exatamente o que a pessoa vai falar, mas você sabe o assunto que vai ser abordado. Tá? Então, hoje nós estamos começando o capítulo 10, o primeiro item, fala sobre o perdão, segundo item, tudo vai permear sobre misericórdia e perdão no capítulo. Então fica a sugestão para quarta-feira que vem, leia o próximo item, você vai vir com uma outra cabeça, tá? É uma sugestão. Bom, Kardec então vai falar sobre o perdão, dentro do capítulo que fala sobre a misericórdia. O que Kardec faz? Ele elenca 3 fragmentos do Evangelho de Mateus, todos esses fragmentos que falam sobre o perdão, né, dentro da misericórdia, mostrando assim, olha, a misericórdia é um complemento da mansuetude. O capítulo anterior, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse próximo capítulo, Kardec já fala assim, olha, a misericórdia é um complemento da mansuetude. Quem não é manso e pacífico, consequentemente não será misericordioso. Mostrando que as bem-aventuranças, né, uma complementa a outra. Então, Kardec vem nos falar sobre o perdão, né? O subtítulo estava aqui no telão, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós temos como guia e modelo Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus, o perdão, Jesus Cristo com a sua, eu gosto de falar isso, eu acho bonito, pedagogia da atitude. Jesus Cristo era um baita pedagogo, né? Ele ensinava o tempo todo, então a pedagogia da atitude. Ele ensina o perdão através da prática. Tem um ditado bastante
interessante que diz que as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Olha, que forte. Jesus mostrava isso através do exemplo. Ele mostrou o perdão desde a oração do Pai Nosso, em que ele dá a medida de proporção exata, quando ele diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Medida de proporção, olha, é desse jeito que perdoa, é assim. Até o momento, a última fala de Jesus, que foi o momento da crucificação, em que ele diz, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. O tempo todo, Jesus mostrando a necessidade e a importância do perdão. Kardec fala de 2 tipos de perdão aqui nesse item. O perdão da boca para fora, perdoa, me perdoa. E o perdão real, o perdão de coração, o perdão verdadeiro. Que muita gente fala assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu não consigo esquecer. Tem uma questão no livro Consolador, a questão 340, que fala exatamente dessa questão. Não tem necessariamente que você esquecer o fato. Você tem que esquecer a ofensa. Tá? Essa questão 340 do livro Consolador esclarece muito essa questão do esquecimento. Eu não consigo esquecer. Não precisa esquecer. Eu lembro de uma fala sua, né? Você falou a questão assim, esquecimento é mais para amnésia. Não, né? Você não precisa esquecer o fato. Esqueça a ofensa. Então, nós precisamos desenvolver em nós essa percepção da necessidade do perdão. Existem, assim, estudos, muitos estudos. Eu anotei uma frase aqui que eu achei sensacional sobre o perdão. Muitos estudos sobre o perdão na literatura espírita. Mas no livro Mãos Unidas, tem uma frase que eu achei demais. O perdão é o único antibiótico mental capaz de extinguir as infecções do ressentimento. Foi Emmanuel que disse isso. O perdão é o único antibiótico mental capaz de extinguir as infecções dos ressentimentos. Não é pouco, né? Então, nós precisamos desenvolver em nós essa percepção da necessidade do perdão. Porque é muito comum ouvirmos assim, eu não sou bom nisso. Sou bom nisso não, na questão de perdoar. Perdoar é para Deus. Eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Então, nós temos que desejar que é indiscutível a importância do perdão. Nós temos que desenvolver em nós essa percepção da necessidade do perdão. Se eu não tenho ainda, por exemplo, eu tenho certeza da importância do perdão e que eu preciso aprender a perdoar, mas tem gente que ainda não tem essa percepção. Então eu preciso desenvolver isso. E para isso eu preciso ter o quê? O que eu preciso ter? Vontade. Eu preciso ter vontade. Tomás de Aquino Kardec é bastante simpático a esse santo, assim como Santo Agostinho. Quando foi perguntado por alguém, o que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer para conseguir estreitar esse laço com uma vida de essência espiritual? Ele disse assim,
Adorei a resposta. Querer. O que você precisa ter? Preciso querer. Não existe clínica que vá recuperar um dependente químico, por exemplo, se ele não tiver vontade. Não existe uma... Pode ser a melhor clínica. Se a pessoa não tiver vontade, ela não vai conseguir. E isso a gente pode estender para tudo da nossa vida. Eu preciso ter vontade. Divaldo Franco tem um livro em que ele fala sobre a vontade, como assim, a mais... como se fosse um imã à vontade. Ele faz essa comparação, tá? Eu escrevi, bem resumidinho aqui, eu me perdi aqui, mas aonde tem uma definição do que é a vontade? A hora que eu achar, aqui. Vontade. A maior de todas as potências. Eu tenho que ter vontade. Nós estamos falando especificamente do perdão. O perdão é um processo. É uma virtude, é um processo. Como disse Moacir na aula passada, como processo é algo conquistado devagar. Não é porque nós estamos falando da importância do perdão hoje e tendo essa percepção que amanhã eu vou amanhecer perdoando. Isso é um processo que vai devagarinho, né? E que eu tenho que ter o quê? Vontade de desenvolver essa virtude dentro de mim. Onde que acontece o perdão real e verdadeiro? No meu interior. Na minha vida íntima. É lá que eu tenho que ver como é que está a minha relação com o perdão. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, os espíritos são indagados sobre o que a gente deve fazer, qual seria a forma mais eficaz, né, eficiente, para que eu me melhore. E Santo Agostinho nos sugere, baseado em Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente deveria acatar essa sugestão da questão 919, né, a sugestão feita pelo Santo Agostinho, da gente fazer o quê? Todo dia, um inventário diário, para você se conhecer interiormente, porque é aqui dentro que está acontecendo essa percepção ou não das coisas espirituais, né? Existe a fala, há muitas moradas na casa do meu pai. A mais importante é a minha morada interior. Porque é ela que determina como eu vou ver o meu exterior. Então, nessa questão do inventário diário, a gente tem que analisar o nosso interior para ver como nós estamos com a questão perdão. O que é que qualifica a minha vida interior? O que qualifica o meu interior? O meu conhecimento qualifica a minha vida interior. Porque a minha vida exterior, o que qualifica a minha vida exterior? Minha roupa, as minhas joias, a minha aparência, o meu visual. Isso qualifica a minha vida exterior. Ela é importante? Muito importante. Agora, a minha vida interior, a minha morada interior é muito mais importante que o exterior. Porque é o interior que eu vou levar
Eu vou continuar pós a minha estada por aqui. É o meu interno. É dentro que eu tenho que ver as minhas questões espirituais. Então, o que qualifica? Meu conhecimento, o meu sentimento e os meus pensamentos. Isso qualifica a minha vida interior. Quando a gente fala em conhecimento, a gente não tem que se referir só a conhecimento técnico e acadêmico. Isso é importante? Também é importante. Mas eu conhecer o funcionamento, o mecanismo de funcionamento das leis naturais, das leis que regem o universo, são naturais, são imutáveis, a elas tudo está sujeito, isso é muito mais importante. Porque quanto mais clareza eu tenho do funcionamento dessas leis, menos eu sofro. Quanto mais clareza, menos eu sofro. Porque eu entendo que nem tudo pode estar bem. Mas tudo está certo. Eu entendo que a dor, essa frase é sensacional, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E eu entendo que o limite de uma dor é uma dor ainda mais forte. E que é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Se eu entendo o mecanismo de funcionamento das leis naturais, eu entendo isso e eu sofro menos. Eu acho que chega num ponto em que a gente consiga até chegar num patamar, como diz a canção, de ver a morte sem chorar. Ver a morte sem chorar. Olha que grandiosidade. Porque eu entendo o mecanismo. Então eu preciso estudar. Os próprios espíritas são aconselhados, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Nós precisamos estudar. Nós precisamos adquirir esse conhecimento. Se não lendo, observando a natureza, observando as pessoas e entendendo esse processo todo e não ter a sabedoria pela sabedoria. Não, a sabedoria pela sabedoria, eu sei tudo, eu sei versículo, eu li várias vezes, eu sei. Não, a sabedoria é o conhecimento transformado em sabedoria. Tem uma fala que é assim, olha, conhecimento é saber que o tomate é um fruto. E sabedoria é não colocar na salada de fruta. Então eu tenho que ter conhecimento e sabedoria. Isso qualifica a minha vida interior. O que eu sei, o que eu aprendi. Se isso me faz com que a minha vida seja mais leve, porque eu entendo as coisas, eu vejo como, sabe, a fé sem obra é morta. Eu vejo essa leveza, essa forma de encarar a vida com menos sofrimento, eu vejo como se fosse fruto da fé. É obra. Não é só o conhecimento pelo conhecimento. O que mais que qualifica a minha vida interior? Meu pensamento. Sabe aquela canção? Meu pensamento tomam formas, eu viajo. O pensamento parece uma coisa à toa, mas não é, né? Eu estava assistindo a uma live de um grupo espírita lá de São José do Rio Preto e eles estavam fazendo uma análise do Pai Nosso.
Então, falava um fragmento da oração e fazia uma reflexão. Muito bom, muito profundo o estudo. Quando terminou a análise, abriu para o público e depois eles deram um retorno no final desse trabalho, dizendo que 90% dos comentários eram de pessoas dizendo assim, que começa, já que a live era a análise do Pai Nosso, dizendo que começava-se a rezar com bastante foco e determinação e que no meio da reza já se estava divagando. 90% das pessoas que se manifestaram falaram dessa divagação enquanto está rezando. Presente. Eu tenho muitas vezes que voltar, ou a leitura, ou a reza, mente acelerada. Qualidade do pensamento, gente. Não sei se pós-pandemia parece que a coisa se intensificou. A gente tem o pensamento acelerado. A gente não foca. Né? Então, essa questão desse comentário na live fazendo análise do Pai Nosso, assim, sabe, o pensamento. A gente tem uma tendência a pensar o que não presta, a tragédia, né? Os pensamentos ruins, eles vêm mesmo. Só que a gente não deve, como diz no budismo, a gente não pode ficar servindo chá para eles. Então a gente tem que ter estratégias aí para dar uma focada, exercícios no nosso pensamento, porque ele qualifica a nossa vida interior. Então, conhecimento, pensamento. E por fim, e não menos importante, o que mais que qualifica o meu interior? O meu sentimento. Qual é a frequência que eu vibro? Qual é o sentimento que eu vibro? Qual foi o sentimento que Jesus, que é nosso guia e modelo, nos ensinou? É o amor, né? E o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Isso é muito profundo, gente. Eu sou uma pessoa que tenho muitos amores, porque é o amor que eu sinto, é o amor que eu dou. Né? Como é que é a minha relação com o perdão? Se eu não perdoo, qual é o sentimento que eu vibro? Mágoa, angústia, agonia. Se eu acho que as pessoas me devem muito perdão, é porque eu vibro. Qual o sentimento que eu vibro? Melindre. Eu vivo achando que as pessoas têm que me pedir perdão porque eu sou uma pessoa melindrosa. Olha lá, conhece-te a ti mesmo. Veja o teu interior. Né? Eu sei perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que aprender a perdoar? Porque na escala evolutiva, eu estou bem aquém aqui da essência. Eu estou mais nos primórdios da caminhada. Então eu vou pisar na bola mesmo. Eu vou falhar. Eu vou precisar, eu vou carecer de perdão. Então eu tenho que perdoar. Tenho que aprender a perdoar. Certo? O que é interessante a quem está analisando esse início do capítulo 10, que fala sobre o perdão, é que o meu ouvido é o mais próximo da minha boca. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu estou falando primeiramente para mim, para essa questão de perdoar. Primeiro, eu estou falando para mim, certo? Então, se a gente tem essa visão de que eu sou falha e que eu preciso de perdão,
eu preciso perdoar. Guimarães Rosa, ele diz assim que felicidade a gente encontra em algumas horinhas de descuido, porque aqui nesse plano que a gente está vivendo, não é nenhum hotel 5 estrelas, né? Às vezes eu acho que aqui é uma grande espelunca, né? Então a gente tem felicidade em algumas horinhas de descuido. Então a gente tem que estar atento para não perdê-las. As horinhas de descuido que a gente tem felicidade. E talvez a gente aprendendo a perdoar, fica bem mais fácil a gente conseguir mais horinhas de felicidade. É isso que eu tinha para falar para vocês. E eu espero que a gente reflita com relação a essa questão tão importante, que nos dá leveza, que deixa a vida da gente bem mais bonita, né? Se você souber, de fato, perdoar. Certo? Perdoar. Perdoar. Doar por inteiro. Doar além. É isso que etimologicamente a palavra quer dizer. E isso Jesus nos mostrou todo o tempo, né? Perdoando quantas vezes for necessário, né? Quando Pedro pergunta a Jesus, eu devo perdoar 7 vezes, Senhor? Ele disse, 70 vezes 7. Como a nos dizer que nós devemos perdoar quantas vezes for preciso, né? 490 vezes você perdoa. Quantas vezes for preciso. Certo, pessoal? Muito obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha feito um esquema aqui, mas eu fiquei nervosa e eu me perdi.